Oi, e aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai entrar no livro de Jó, na leitura da Bíblia Católica. Unidade 1, Prólogo, Virtude e Posteridade de Jó. Havia um varão na terra de Rus, por nome Jó, e este era um varão sincero e reto que temia a Deus e se retirava do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e possuía 1000 ovelhas e 3000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas e família numerosíssima. E esse varão era grande entre todos os orientais, os seus filhos se banqueteavam em todas as suas casas, cada um em seu dia, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para vir comer e beber com eles. E tendo corrido o turno nos dias do banquete, mandava Jó chamar a seus filhos e os purificava, e levantando-se de madrugada, oferecia os holocaustos por cada um deles. Porque dizia, talvez que os seus filhos tenham pecado e que tenham ofendido a Deus nos seus corações. Assim o fazia Jó todos os dias. Mas um certo dia, como os filhos de Deus se estivessem apresentado diante do Senhor, achou também entre eles Satanás. E o Senhor lhe disse, de onde vens tu? E ele respondeu, dizendo, girei a terra, andei a toda. E o Senhor lhe disse, acaso consideraste tu e ao meu servo Jó, que não há semelhante a ele na terra, varão sincero e reto, e que teme a Deus e que se afasta do mal? Satanás respondendo disse, acaso Jó teme de balde a Deus? Não circunvalaste tu a ele, a sua casa e a todos os seus bens? Tão abençoado as obras de tuas mãos e as suas possessões não têm crescido na terra? Mas estende um pouco a tua mão e toque em tudo que ele possui e verás, que se ele não te amaldiçoa na tua mesma cara. Disse, pois, o Senhor ao Satanás, olha, tudo que ele tem está em teu poder. Somente não te estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Primeira provação e resignação de Jó. E um dia em que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, veio a ter com Jó um mensageiro que lhe disse, os bois lavraram e as jumentas pastaram junto a eles, e vieram sobre eles de repente sabeus e levaram tudo, e passaram a espada criados, e só escapei para trazer a nova. Estando ainda ele falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e ferindo as ovelhas e os pastores o consumiu, e eu escapei só para trazer a nova. Ainda este falava, e eis que chegaram outros, e disseram, caldeus se dividiram em 3 esquadrões, e lançaram sobre os camelos e os levaram, e até também passaram a espadas os criados, e só eu escapei para trazer a nova. Ainda que se estava falando, eis que entrou outro e disse, estando teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, de repente levantou um velho muito rijo da banda do deserto e abalou os 4 cantos da casa, a qual caindo esmagou os teus filhos e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então se levantou Jó e rasgou seus vestidos, e tosqueada a cabeça, prostando-se em terra, adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu me tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim sucedeu. Bendito seja o nome do Senhor em todas essas coisas, e não pecou Jó pelos seus lábios, e nem falou coisa alguma indiscreta com Deus. Capítulo 2. A doença, segunda a provação e a visita dos amigos. E sucedeu que, em certo dia, vissem os filhos do Senhor apresentando-se diante dele, e veio também Satanás entre eles, e pôs na sua presença, e disse o Senhor a Satanás, de onde vês tu? E respondeu, dizendo, girei a terra e andei toda. E disse o Senhor a Satanás, não tens considerado ao meu servo Jó, que não há outro semelhante a ele na terra, varão sincero e reto, que teme a Deus, e que se retira do mal, e que ainda conserva a sua inocência? Mas tu tens me incitado contra ele para o afligir em vão. Satanás respondeu dizendo, o homem o dará pele por pele, e deixará tudo o que possui por sua vida. Se não se estende a tua mão e toca-lhe os ossos e na carne, então verás se ele não te amaldiçoa cara a cara. Disse o Senhor a Satanás, eis que aquele está debaixo da tua mão, mas guarda a sua vida. Tendo saído, pois, Satanás da presença do Senhor, feriu Jó uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentando num noturno, raspava com um pedaço de telhas a podridão. E a sua mulher lhe disse, ainda tu perseveras na tua simplicidade? Louva a Deus e morre. Jó lhe respondeu, falaste como uma das mulheres tolas. Se nós temos recebido os bens da mão de Deus, por que não receberemos também os males? Em todas essas coisas não pecou Jó contra os seus lábios. Portanto, 3 amigos de Jó
Tendo ouvido todo o mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar verem-no. Ele faz de Temã, Baldade de Suas e Sofar de Namaate, porque se tinham ajustado para juntos virem visitar e para o consolarem. Tendo, pois, de longe levantado os olhos, não conheceram e exclamando choraram, e rasgados os seus vestidos, lançaram pó ao ar sobre as suas cabeças. E se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra, porque viam que a dor era excessiva. Disputa de Jó com os amigos. Primeiro ciclo de discursos e lamentações de Jó. Capítulo 3. Depois disso, abriu Jó na sua boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento e falou assim: pereça o dia em que fui nada e a noite em que se disse fui concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. Deus, desde o alto do céu, não olhe para ele. Nem seja esclarecido pela luz. Escureçam-no nas trevas e a sombra da morte seque uma negra escuridão e seja envolto em amargura. Um tenebroso redemoinho ocupe aquela noite, não se conte entre os dias do ano, nem se numere entre os meses. Será aquela uma noite solitária e não digna de louvor. Amaldiçoem naqueles que amaldiçoam o dia e os que estão prontos para suscitar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas pela negridão. Ele espere a luz e não a veja, nem o nascimento da aurora quando raia. Porque ela não fechou as portas do ventre que me trouxe, nem apartou dos meus olhos os males. Porque eu não morri dentro do ventre da minha mãe. Porque não pereci tanto que saí dele? Porque fui recebida entre os joelhos? Porque me alimentaram com leite dos peitos? Porque agora dormindo estaria em silêncio e descansaria no meu sono, juntamente com os reis e conselheiros da terra que fabricaram para si solidões. Ou com os príncipes que possuem o outro e que enchem as suas casas de prata, ou como um aborto que se oculta não existira, ou como que depois de concebidos não viram a luz. Ali os ímpios cessariam de tumultos, e ali acharam descansos os cansados de força. E os encarcerados de outro tempo, já sem moléstia, nem ouviram a voz do exator. O pequeno e grande ali estão, o escravo está livre do Senhor. Por que me foi concedida a luz ao miserável e vida aos que estão em amargura e ânimo? Os que esperam a morte não lhes vem, como os que cavam em busca de um tesouro, e os que ficam transportados de alegria quando o acham no sepulcro. Um homem que não sabe o caminho, a quem a Deus cercou de trevas, suspiro antes de comer. Os meus gemidos são bem como águas que imundam, porque porquanto o temor que temia me veio e me aconteceu o que receava. Porventura não dissimulei, não me calei, não estive sossegado, e veio sobre mim a indignação. Ele faz acusar Jó. Primeiro discurso. Capítulo 4. Então, respondendo Elifaz no Temã, disse: se começarmos a falar-te, talvez o que tu leves de uma mente, mas quem poderá conter a palavra concebida? Eis aqui ensinastes a muito, e deste vigor a mãos cansadas. As tuas palavras firmaram aos que vacilavam. Fortaleceste aos joelhos trêmulos, porque agora veio sobre ti o açoite, e desfaleceste. Feriu-te, e tu te perturbaste. Onde está aquele teu temor, a tua fortaleza, a tua paciência e a perfeição dos teus caminhos? Lembra-te, te peço, que inocente pereceu jamais? Ou quando foram justos destruídos? Antes bem tenho visto que os que obram iniquidade semeiam dores e a cegam, pereceram ao assombro de Deus e foram consumidos pelo espírito da sua ira. O rugido do leão e a voz da leoa e os dentes dos cachorros dos leões se quebraram. O tigre morreu porque não tinha presa, e os cachorros dos leões foram dissipados. Mas a mim, se me disse uma palavra em segredo e os meus ouvidos, como a furtar delas, perceberam uma parte do seu ruído. No horror de uma visão noturna, quando o sono costuma ocupar os sentidos dos homens, assaltou-me o medo e o tremor, e todos os estremeceram. E ao passar diante de mim um espírito, os cabelos da minha carne se arrepiaram. Passou diante um cujo rosto eu não conhecia, um vulto diante dos meus olhos, e eu ouvi a voz como de branda viração. Porventura o homem, em comparação de Deus, será justificado, ou o varão será mais puro que o seu Criador? Ainda os mesmos que o servem não são estáveis entre os anjos achou crime. Quanto mais aqueles que moram em casas de lodo, que têm o fundamento da terra, serão consumidos pela traça? Da manhã até a tarde serão destroçados, porque nenhum tem inteligência, perecerão para sempre. Aqueles, porém, que deles restarem serão arrebatados e morrerão serão arrebatados, morrerão e não
em sabedoria. Capítulo 5. Chama, pois se há alguém que te responda, e volta-te para alguns dos santos. Certamente a ira mata o fato, e a inveja mata o pequeno. Eu vi o insensato com profundas raízes, e logo amaldiçoei seu luzimento. Longe estarão seus filhos da salvação, e serão pisados aos pés da porta, e não haverá quem os livre. A sua messe comerá ao faminto, e o armarado o arrebatará, e os sequiosos beberão das suas riquezas. Nada se faz na terra sem causa, e da terra não nasce a dor. O homem nasce para o trabalho, e a ave para voar. Por isso eu rogarei ao Senhor, e eu darei e dirigirei a minha fala, o qual faz coisas grandes, impenetráveis e maravilhas sem número, que derrama a chuva sobre a face da terra, e tudo rega com as águas, que exalta os humildes e aos tristes levanta com felicidade, que dissipa os pensamentos malignos, para que as mãos possam acabar o que tinham começado, que apanha os sábios na sua própria astúcia, e o dissipa o desígnio dos malvados. De dia se verão em trevas, e ao meio-dia andarão a palpadelas como de noite. Porém, ele salvará o desvalido da espada da boca deles, e ao pobre da mão do homem violento. E terá esperança o desvalido da iniquidade, o comprimirá a própria boca. Bem-aventurado o homem que Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Senhor, porque ele fere e cura, dá o golpe e as suas mãos o curarão. Em 6 tribulações ele te livrará, e a 7ª o mal não te tocará. No tempo da fome ele te salvará da morte, no tempo da guerra do poder da espada. Estarás inseguro do açoite da língua, e não temerás a calamidade quando chegar. Na desolação e fome te rirás, não temerás as feras da terra. Até farás concerto com as pedras dos campos, e as feras da terra te serão pacíficas. E saberás que há paz na tua casa, e visitando a tua espécie não pecarás. Saberás também que se multiplicará da sua descendência a tua posteridade como era da terra. Entrarás com abundância na sepultura, como se lhe escolhe um montão de trigo a seu tempo. Olha o que isto é assim, como temos alcançado. O que tens ouvido, medita no entendimento. Primeira resposta de Jó a Elifaz. Capítulo 6. Acho que eu vou dar uma levantada na câmera aqui. Eu estou achando um pouco... Acho que posso, né? Fica melhor, não fica? Fica. Isso, fica melhor. Bem melhor. Isso. Ótimo. Na desolação e fome te rirás, não temerás as feras da terra. As farás concerto com as pedras dos campos, e as feras da terra te serão pacíficas. E saberás que há paz na tua casa, visitando a tua espécie, e não pecarás. E saberás também que se multiplicará na tua descendência a tua posteridade como era da terra. Entrarás com abundância na sepultura, como escolhe um montão de trigo a seu tempo. Olha que isto é assim como temos alcançado, o que tens ouvido, medita no entendimento. Primeira resposta de Jó ele faz. Capítulo 6. Jó respondendo disse: Oxalá se pesassem numa balança os meus pecados, pelos quais mereci a ira, e a calamidade que padeço. Ver-se-ia que esta era mais pesada que a areia do mar, pelo que as minhas palavras estão também cheias de dor. Porque as setas do Senhor estão em mim cravadas, e a malignidade delas devora o meu espírito, e os terrores do Senhor combatem contra mim. Porventura, ornejará o onagro quando tiver erva? Ou mugirá o boi quando tem diante da manjedoura cheia? Ou poderá comer a vianda inulsa quando não foi temperada de sal? Ou podem gostar do que ou pode alguém gostar o que mata quem o come? As coisas que não queria tocar a minha alma, agora pela aflição são o meu sustento. Quem dera que eu cumprisse a minha petição e que Deus me concedesse o que eu espero, e aquele que começou esse mesmo fizesse em pó, que soltasse a sua mão e me cortasse pela raiz, e esta seria minha consolação, que afligindo-me com a dor não me perdoasse, nem eu contradiria as palavras do santo.
Pois que fortaleza é a minha para poder sofrer, ou qual o meu fim para poder portar com paciência? Nem a fortaleza das pedras é a minha fortaleza, e nem minha carne é de bronze. Bem vedes que eu não acho socorro em mim, e que até os meus próximos têm desamparado. Aquele que não tem compaixão de seu amigo, abandona o temor do Senhor. Meus irmãos passaram de longe de mim, como a torrente que arrebatamente corre pelos vales. Os que temem a geada, cairá sobre eles a neve. No tempo em que forem dissipados, perecerão. Logo que vier calor, desaparecerão no seu lugar. Embaraçadas são as veredas dos seus passos. Andarão sobre o vácuo e perecerão. Considerai as veredas de Teme, o caminho de Sabá, e o esperai um pouco. Eles ficam confusos, porque esperei. Vieram também até que perto de mim e ficaram cobertos de pejo. Agora viestes, e tanto que vistes a minha chaga, tivesses medo. Acaso disse-vos eu, trazei-me, dai dos vossos bens? Ou livrai-me da mão do inimigo e tirai o poder dos valentes? Ensinai-me e eu me calarei, e se eu talvez ignorei alguma coisa, instruí-me. Porque murmurastes vós de umas palavras de verdade, não havendo de vós do que possa me arguir? Compondes discursos somente com o fim de interceptar, proferis palavras ao vento. Arremateis contra um pupilo e esforçai para arruinar o nosso inimigo. Contudo, isso acabai com o que começastes. Aplicai o ouvido e vede o seu minto. Respondei-vos, peço, sem contenda, e dizendo que é justo, julgai. E não achareis iniquidade alguma na minha língua, nem na minha boca soará estultícia alguma. Capítulo 7. A vida do homem sobre a terra é uma guerra. Os seus dias são como os dias do jornaleiro. Assim como o escravo que deseja a sombra e como o jornaleiro espera pelo fim do seu trabalho, assim também eu me tive meses vazios e noites trabalhosas contei para mim. Se durmo, digo, quando me levantarei eu? E de novo esperarei a tarde, fartar-me-ei de dores até a noite. A minha carne está coberta de podridão e de imundícia do pó. A minha pele se secou e se encolheu. Os meus dias passaram mais depressa do que a teia é cortada pelo tecelão, e consumiram-se sem nenhuma esperança. Lembra-te que a minha vida é um assopro, e que os meus olhos não tornarão a ver os bens, nem me verá mais vista de homem. Teus olhos estão sobre mim, eu não subsistirei. Assim como se desfaz a nuvem e passa, assim aquele que descer nos infernos não subirá, nem tornará mais sua casa, nem o lugar de onde estava o conhecerá jamais. E por isso não reprimirei a minha língua, nem falarei a tribulação do meu espírito. Conversarei com a amargura da minha alma. Acaso sou eu o amor ou a baleia para tu me teres encerrado como um cárcere? Se eu disser consolar-me ao teu leito, eu terei o alívio falando comigo mesmo na minha cama. Tu me assustarás com sonhos e me horrorizarás com espantosas visões. Por isso mesmo escolheu a minha alma um laço e os meus ossos da morte. Perdi as esperanças e não viverei jamais. Perdoa-me, que nada são os meus dias. Que coisa é o homem para me engrandeceres? E por que não pões sobre ele o teu coração? Tu o visitas pela manhã e de repente o experimentas. Até quando não me perdoarás e não me permitirás que eu te trague a minha saliva? Pequei, que te farei Pequei. Que te farei eu, a libertador dos homens? Porque me puseste o contrário a ti, e me tenho feito pesado a mim mesmo? Por que não me tirais o meu pecado, e por que não me apagas a minha iniquidade? Eis aí, vou agora dormir no pó. Se tu me buscares pela manhã, não subsistirei. Primeiro discurso de Baldade contra Jacó. Respondendo, pois, Baldade Suíta disse, capítulo 8. Respondendo, né? Até quando falarás tu semelhantes coisas, e as palavras da tua boca são um espírito multiplicado? Porventura Deus perverte os seus juízos? Ou o Todo-Poderoso se destrói do que é justo? O Todo-Poderoso destrói o que é justo? Ainda que os teus filhos hajam pecado contra ele, os que hajam deixado no poder da sua iniquidade. Contudo, se tu levantares pela manhã para Deus, humilde rogares ao Onipotente, se caminhares com limpeza e retidão, logo despertará para te acudir e fará pacífica a morada da tua justiça. De tal sorte que os teus princípios tiverem sido pequenos, também os teus fins crescerão com excesso. Pergunta, pois, às gerações passadas e examina com cuidado as memórias dos nossos pais, porque nós somos de ontem e ignoramos, porquanto os nossos dias passam como a sombra sobre a terra.
e eles te instruirão, te falarão, e do seu coração tirarão palavras. Porventura um junco pode conservar-se sem umidade, ou crescer um canavial sem água? Quando ainda está em flor, sem que mão lhe toque, se seca antes que as outras ervas. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A ele mesmo não lhe agradará a sua loucura, como a teia de aranhas é a sua confiança. Se estribará sobre a sua casa e não permanecerá. Por-lhe-á a especa e não se levantará. Uma planta se vê fresca antes que venha o sol. Quando ele nasce, brotará o seu pimpolho. As suas raízes se condensarão entre um montão de pedras e ficará entre penhascos. Se alguém a arrancar do seu lugar, a desconhecerá e dirá: não te conheço. Esta, pois, é a alegria do seu caminho, que de novo brotem da terra outros pimpolhos. Deus não rejeitará o homem sincero e nem dará a mão aos malignos. Perdão, gente, é porque tem hora que vem umas correlações que eu acho engraçado. Deus não rejeitará o homem sincero, nem dará a mão aos malignos, até que a tua boca se enche de riso e os teus lábios de júbilo. Os que te aborrecem serão cobertos de confusão, e a casa dos ímpios não subsistirá. Primeira resposta de Jó à Baldade, capítulo 9. Respondendo, Jó disse: eu sei verdadeiramente que isto é assim e que o homem comparado com Deus não é justo. E se quiser disputar com Deus, não lhe poderá responder por 1000 coisas, uma sequer. Ele é sábio de coração, ele é forte em poder. Quem lhe resistiu e ficou em paz? Ele transferiu os montes, aqueles mesmos que subverteu no seu furor, e não o conheceram. Ele move a terra do seu lugar e as suas colunas são abaladas. Ele manda ao sol e o sol não nasce. Ele tem as estrelas encerradas com debaixo de um selo. Ele só formou a extensão dos céus e anda sobre as ondas do mar. Ele criou as estrelas da Ursa e de Órion e das Íadas e as mais próximas ao meio-dia. Ele faz coisas grandes, incompreensíveis e maravilhosas, as quais não têm um número. Se ele vier a mim, eu não o verei. Se for, eu não o perecerei. E se ele perguntar de repente, quem lhe responderá? Ou quem lhe pode dizer, por que fazes isto? Deus, cuja ira ninguém pode resistir, sobre o qual se curvaram, que sustentaram o mundo sobre os seus ombros. Quem sou eu, logo, para lhe responder e para ousar falar-lhe? Que ainda quando em mim haja um vestígio de justiça, não lhe responderei, o que lhe implorarei ao meu juiz, mas que implorarei ao meu juiz. E que ainda quando me ouvir, deprecando-me, eu não crerei que ele ouvisse a minha voz, porque me desfará como um redemoinho e multiplicará as minhas feridas ainda sem causa. Não concede que meu espírito te repouse e que enche de amarguras. Se busca fortaleza, é robustíssimo. Se em equidade de juiz ninguém ousa dar testemunho em meu favor. Se eu pretender justificar-me, a minha boca me condenará. Se mostrar-me inocente, ele me convencerá de culpado. Ainda que quando seja sincero, isso mesmo ignorará a minha alma e me será tediosa a minha vida. Uma coisa é só que digo: Deus aflige assim o inocente como o ímpio. Se ele fere, mate por uma vez, e não se ri das penas dos inocentes. A terra foi entregue nas mãos dos ímpios, a terra foi entregue na mão do ímpio, cobre com um véu os olhos dos seus juízos. Se não é Deus, quem é logo? Os dias da minha vida foram mais velozes do que um correio, fugiram e não viram o bem, passaram como os navios que levam fruta, como a águia que voa a sua comida. Quando disser já não falarei assim, mudo o meu rosto de dor e de atormento. Eu me temia de todas as minhas obras, sabendo que não perdoavas ao delinquente. Mas ainda assim sou um ímpio, porque eu trabalhei em vão. Ainda que me lavasse como água de neve, e brilhassem as minhas mãos como as mais limpas. Contudo me cobrirás de imundícies, e os seus próprios vestidos me abominarão. Porque o meu caso não é responder a um homem semelhante a mim, e nem contestar o que ele como meu igual. Não há quem possa ser árbitro entre ambos, nem meter a sua mão entre os dois. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não se amedronte o seu terror. Falarei e não o temerei, porque eu não posso, cheio de medo, responder. Capítulo 10. A minha alma tem tédio à minha vida, soltarei a minha língua contra mim e falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, mostra-me porque assim me julgas. Porventura parece-te bem caluniares e primeiro oprimires a mim, que sou obras das tuas mãos, e favoreceres o desígnio dos ímpios? Acaso tens tu olhos de carne, ou vê tu as coisas bem como as vê o homem? Acaso são teus dias como os dias do homem, ou são teus anos como os tempos do homem?
mim, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Ainda que sabes que eu não cometi impiedade alguma, não havendo ninguém que possa me arrancar da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram em todo em roda, e assim de repente me despenhas? Lembra-te, eu te peço, como um barro tu me formaste, e que me has de reduzir a pó. Porventura não me ungiste com leite, com queijo me coalhaste? De pele e de carne me vestisse, de ossos e nervos me compuseste. Vida e misericórdia me concedeste, e na tua assistência conservou o meu espírito. Ainda que tu escondas essas coisas em teu coração, eu sei todavia que tu lembras de tudo. Se eu pequei, tu me perdoaste na mesma hora, porque não permitiste tu que eu esteja limpo da minha iniquidade? Se for mal, desgraçado de mim, mas se for justo, não levantarei a cabeça, farto de aflição e de miséria. Por causa da minha soberba, tu me apanharás como uma leoa e me tornarás a atormentar de um modo terrível. Tu renovas contra mim as testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. As penas combatem contra mim. Não mexe. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tatuador e tô aqui. Não pode, gente. Não pode. Depois tem que retocar, se ficar cutucando, e às vezes nem dá até toque, só pra avisar. Voltando aqui. E por causa da minha... Peraí, se for mal... Tá. E por causa da minha soberba, tu me apanharás como uma leoa e me tornarás a atormentar de um modo terrível. Tu renovas contra mim as testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. E as tuas pernas combatem contra mim. Porque me tirasse tu do ventre da minha mãe? Oxalá que eu tivesse perecido, para que nenhum olho me visse. Que tivera sido como se não fora, desde o ventre translado da sepultura. Porventura o pequeno número dos meus dias não se achará em breve? Deixe-me, pois que eu chore um pouco a minha dor, antes que vá para não tornar para aquela terra tenebrosa e a coberta da escuridade da morte. Terra de miséria e de trevas, onde habita a sombra da morte, e não há nenhuma ordem, senão impiterno de terror. Sempiterno horror. Nossa, não tinha visto isso aqui assim, não. Primeiro discurso de Sofar contra Jó. Depois, respondendo Sofar de Namaate, disse: porventura, o que fala muito não ouvirá também? Ou bastará um homem ser grande falador para justificar? Capítulo 12. Mas respondendo Jó, primeira resposta de Jó a Sofar. Capítulo 12. Mas respondendo, Jó disse: logo só vós sois homens, e convosco morrerá a sabedoria? Eu também tenho atendimento como vós, não sou inferior. Pois quem ignora... Peraí, pessoal, eu vou ter que... eu errei. Perdão. Capítulo 11, a gente vai voltar. Primeiro discurso de Sofar contra Jó. Depois, respondendo Sofar a Namaate, disse: porventura o que fala muito não ouvirá também? Ou bastará um homem ser grande falador para justificar-se? Para ti, só hão de calar os homens, e depois de zombares os outros, ninguém te há de confundir? Porque tu disseste: as minhas palavras são puras e eu estou limpo na tua presença. E oxalá que Deus falasse comigo e abrisse a sua boca, para tu descobrir os segredos da tua sabedoria e a sua lei, que é de muitas maneiras, e entendesse que é muito menos o com que ele castiga em comparação que merece a tua maldade. Acaso alcançarás o caminho de Deus e conhecerás perfeitamente o Todo-Poderoso? Ele é mais elevado que o céu. Ele é mais elevado do que o céu, e que farás tu? É mais profundo do que o inferno, e como conhecerás? A sua medida é mais comprida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele destruir todas as coisas ou as apinhoar em uma, que o contrastará? Porque ele conhece a vaidade dos homens, e vendo a iniquidade deles, acaso a considera? O homem vão eleva-se em soberba e julga ter nascido livre, como cria de asno montês. Mas tu te endureceste o teu coração e levantaste a tua mão para Deus. Se lançares fora de ti a iniquidade que está na tua mão, e sem justiça não assistir na tua casa, então poderás levantar o teu rosto sem mácula, e serás estável e não temerás. Também te esquecerás da tua miséria e lembrarás dela, como as águas que passaram, e se levantará pela tarde sobre ti uma luz ao meio-dia. Quando te julgares consumido, nascerás como a estrela d'alva, e terás firmeza na esperança que te propuseste, e enterrado dormirás seguro. Repousarás e não haverá quem te amedronte, e rogarão muitos a tua face. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e não lhes ficará refúgio, e a esperança deles será a abominação da sua alma. Primeira resposta de Jó a Sofar, agora o capítulo 12.
Mas respondendo, Jó disse: logo só vós sois homens, e convosco morrerá a sabedoria? Eu também tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Pois quem ignora isso, é por isso que assim, a leitura ela é feita assim, tem as gaguejadas, né? Tipo assim, a leitura não é tão perfeita, não, mas vamos lá. Aquele que é escarnecido pelo seu amigo, como invocará a Deus, ele o ouvirá. Por que zomba da simplicidade do justo? Peraí. Pois quem ignora isto, que vós sabeis, aquele que é escarnecido pelo seu amigo, como invocará a Deus, e ele ouvirá, porque se zomba da simplicidade do justo. É a lâmpada desprezada no conceito dos ricos, aparelhada para o tempo determinado. As casas dos ladrões abundam e atrevidamente o provocam a Deus, quando ele lhes põe tudo nas suas mãos. Pergunta, pois, aos animais, e eles te ensinarão, e às aves do céu, e elas te indicarão. Fala com a terra, e ela te responderá, e os peixes do mar te instruirão. Quem ignora que a mão de Deus fez todas essas coisas? Na sua mão está a alma de todo vivente, o espírito de toda a carne humana. Porventura, o ouvido não julga das palavras, e o paladar de quem come não julga do sabor? A sabedoria acha-se nos velhos, e a prudência na vida dilatada. A sabedoria e a fortaleza está em Deus. Ele possui o conselho e a inteligência. Se ele destruir, ninguém há que se edifique. Se clausurar um homem, ninguém há que o solte. Se retiver as águas, tudo se secará. E se alargarão a terra. Nele residem a fortaleza e a sabedoria. Ele conhece assim aos que engana, como o que é enganado. Ele conduz aos conselheiros a um fim imprudente, e conduz a estupidez aos juízes. Ele desata o bordel aos reis e cinge os rins com uma corda. Deixa ir aos sacerdotes sem glória, e abate aos magnates. Muda a linhagem aos que amam de verdade, e tira dos velhos a doutrina. Derrama o desprezo sobre os príncipes, elevando uma vez aos que foram oprimidos. Ele tira das trevas o que estava escondido e põe em claro a sombra da morte. Ele multiplica as nações e as destrói, depois de destruídas as restitui ao seu primeiro estado. Ele muda o coração dos príncipes do povo da terra e os engana, para os fazer andar de balde por caminhos desviados. Andarão a palpadelas como em trevas e não em luz, e os fará desatinar bêbados. Capítulo 13. Eis aqui todas essas coisas viu o meu olho, e ouviu o meu ouvido, e eu as compreendi todas. Isso que vós sabeis, também eu alcanço, não vos sou inferior. Com tudo isso, falarei ao Todo-Poderoso, e com Deus desejo conversar, fazendo antes que ver vós sois julgadores de mentiras, faltores de perversos dogmas. E oxalá que vós calasseis para poderdes passar por sábios. O que mais aqui? Ouvi, pois, a minha correção e atendei ao juízo dos meus lábios. Acaso necessita Deus de vossas mentiras, para que em a sua defesa faleis dolosamente? Porventura olhai para o seu rosto e vos esforçai a sentenciar a favor de Deus? Ou será isso do agrado daquele a quem nada pode ocultar? Ou será ele surpreendido como um homem, como de vossos enganos? Ele mesmo vos condenará, porque dissimuladamente olha para o seu rosto. Logo que se mover, vos perturbará, e o seu terror cairá sobre vós. A vossa memória lhe será semelhante à cinza, e as vossas cabeças reduzir-se-ão como a lodo. Calai-vos por um pouco, para que eu vos diga tudo que o meu espírito me surgir. Por que razão despedaço eu as minhas carnes com os meus dentes, e por que trago a minha vida às minhas mãos? Pode abrir. Voltando um pouquinho aqui. Por que razão despedaço eu as minhas carnes com os meus dentes? E por que trago a minha vida nas minhas mãos? Ainda que quando ele me matasse, nele separarei, mas acusarei na sua presença os meus caminhos. E ele mesmo será o meu salvador, porque nenhum hipócrita ousará aparecer diante dos seus olhos. Ouvi as minhas palavras e dai aos meus ouvidos os meus enigmas. Se eu for julgado, sei que hei de ser achado justo. Quem há que queira ser julgado comigo? Venha, porque calando-me consumo. Duas coisas ao menos não me obres comigo, e então não me esconderei da tua face. Desvia tua mão longe de mim, e não me consterne o teu terror. Chama por mim, o que eu te responderei.
O bem eu falarei e tu responde-me. Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Mostra-me as minhas maldades e delitos. Por que escondes tu de mim o teu rosto? E por que me julgas o teu inimigo? Contra uma folha que é arrebatada do vento, ostenta o teu poder e persegue-se a uma palha seca. Pois escreves contra mim amarguras e queres me consumir pelos pecados da minha mocidade. Tu puseste os meus pés em um cepo e observaste todas as minhas veredas e consideraste os vestidos dos meus pés. E como a podridão hei de ser consumido, como o vestido que é comido da traça. O homem nascido da mulher que vive breve tempo é cercado de muitas misérias, que como flor sai é pisado e foge comido da traça. Vamos para o capítulo 14. A Aline sai assim, ó. Vamos voltar. Capítulo 14. O homem, nascido da mulher que vive em breve tempo, é cercado de muitas misérias, que como flor sai e é pisado, e foge como a sombra e jamais permanece no mesmo estado. E tu julgas digno de abrir os teus olhos sobre este tal e trazê-lo a juízo contigo? Que pode fazer puro ao que foi concebido imundamente? Quem senão tu que és só? Breves são os dias do homem, que em teu poder está o número dos seus meses. Tu que lhe demarcaste os limites nos quais ele não pode passar. Retira-te um pouco dele, para que descanse até que chegue o seu dia desejado, como o do jornaleiro. Uma árvore tem esperança, se for cortada torna a reverdecer, e brotam os seus ramos. Se ele envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro da água reverdecerá, e fará copa como no princípio quando foi plantada. Mas o homem quando morrer, despojado do que seja consumido, dize-me, que é dele? Como se do mar retirassem as águas e se esgotassem a um rio, ficaria seco. Assim como o homem, quando dormir, não ressuscitará menos do que o céu não seja consumido, e não despertará, nem se levantará do seu sono. Quem me dera que tu me encobrisses no sepulcro e me escondesse nele, até ter passado o teu furor, e que tu me similasses com o tempo e que me lembres de mim? Crês, porventura, que morto um homem tornará a viver? Todos os dias que passo agora nessa guerra, estou esperando até que chegue a minha imutação. Tu me chamarás e eu te responderei. Tu estenderás a tua destra para a obra de tuas mãos. Em verdade, tu contaste todos os meus passos, mas perdoou-me os meus pecados. Tu selaste como em um saco os meus delitos, mas curaste a minha iniquidade. Um monte destrói-se caindo e um rochedo é traslado do seu lugar. As suas águas escavam as pedras e a terra pouco a pouco se consome com as aluviões. Assim mesmo, pois acabarás ao homem. Tu o fortaleceste por um pouco de tempo, a fim de que acabaste para sempre. Mudarás o seu rosto e farás sair. Ou seus filhos estejam exaltados ou estejam abatidos, ele não o conhecerá. Contudo, a sua carne, enquanto ele vier, padecerá e a sua alma chorará sobre si mesmo. Segundo ciclo de discursos. Só vocês estão gostando das leituras, quem esteja vendo? Se alguém ver esse vídeo aqui e tiver visto os outros, puder me falar só se tá gostando ou não. Eu sei que é bem simples, tem cheio de falhinhas e erros, mas a intenção é boa. Segundo ciclo de discursos. Segundo discursos de Elifaz. Mas, respondendo Elifaz de Temã, disse: porventura o sábio responderá como se falasse ao vento e encherá de ardor a seu peito? Arguis com palavras aquele que não é teu igual, e fala os que não te convém. Quando é em ti, tem feito o vão temor e tem desterrado rogo diante de Deus, porque a tua iniquidade ensinou a tua boca e tu imitas a linguagem dos blasfemadores, pois a tua própria boca te condenará e não eu, e os teus lábios te responderão. Acaso és tu o primeiro homem que nasceu e foste tu formado antes dos outeiros? Acaso encontraste tu no conselho de Deus a sua sabedoria e se sua sabedoria será inferior à tua? Que sabes tu que nós ignoremos? Que entendeste tu que nós não saibamos? Também há entre nós os velhos anciãos e muito mais antigos que teus pais. Será porventura dificultoso a Deus consolar-te? Porém as tuas perversas palavras o impedem, porque te ensoberbece o teu coração. E como pensado nas coisas grandes, tem os olhos pasmados? Porque sei
Porque se incha o teu espírito contra Deus, para o conferires por tua boca então estranhos discursos, que é o homem para ser imaculado e para perecer justo, tendo nascido de uma mulher, olha como entre os seus mesmos santos nenhum há imutável, e como nem os céus são puros na tua presença. Quanto mais o homem abominável é inútil, que bebe a iniquidade como água, eu te mostrarei, ouve-me, eu te contarei o que tenha visto. Os sábios o publicam e não o ocultam, os saberes de seus pais. Perdi. Ocultam saber em si de seus pais. Aquele somente foi dado à terra. Peraí, gente, eu fiz cagadinha aqui. Aqui. Aquele somente foi dado à terra e não passou estranho por meio deles. Em todos os seus dias o ímpeto se sorbece e o número de anos da sua tirania é incerto. A zoada do terror está sempre em seus ouvidos, e ainda quando há paz ele sempre receia traições. Não crê que se possa voltar das trevas à luz, vendo em roda todas as partes a espada. Quando se mover para buscar pão, conhece que está preparada a tua mão os dias das trevas. A tribulação o aterrará e a angústia o cerceará como um rei que se prepara para a batalha. Porque estendeu sua mão contra Deus e se fez forte contra o Todo-Poderoso. Correu contra ele com o pescoço levantado e armou-se de uma soberba inflexível. A gordura cobriu todo o seu rosto e a enxúndia lhe pende as suas ilhargas. Habitou em cidades assoladas e em casas desertas que estão reduzidas a montões. Não se enriquecerá, nem os seus bens persistirão, nem lançarão suas raízes pela terra. Não sairá de trevas, a chama secará os seus ramos e com o assopro da sua boca será arrebatado. Não crerá baldamente baldamente enganado pelo erro que possa ser resgatado por algum preço. Antes dos seus dias se completarem, perecerá e as suas mãos se secarão. Será ferido como a vinha na sua primeira flor e como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque tudo que o hipócrita ajunta será estéril, e o fogo devorará as casas dos que gostam de receber presentes. Ele concebeu dor e pariu iniquidade, o seu coração inventa enganos. Segundo a resposta de Jó, a ele faz. Mas Jó respondendo disse: Eu tenho ouvido muitas vezes semelhantes discursos, todos vós sois consoladores importunos. Acaso não se acabarão nunca esses discursos de vento? Ou te dá alguma moléstia o falar? Eu também pudera falar como vós, e oxalá que a vossa alma estivera em lugar da minha. Eu também vos consolaria com os meus discursos, e mostraria com o movimento da minha cabeça que sentia de vós. Eu vos fortaleceria com as minhas palavras e moveria os meus lábios como compadecendo-me de vós. Mas que farei? Se eu falar, nem por isso se aplacará a minha dor, e se eu me calar, nem por isso se me deixará ela. Mas agora aperta a minha dor e todos os meus membros estão reduzidos a nada. As minhas rugas dão testemunho contra mim e se levantam um caluniador para me contradizer a minha cara. Recolheu seu furor contra mim e, ameaçando-me, rangeu seus dentes contra mim. Com os olhos terríveis me olhou meu inimigo. Abriram as suas bocas contra mim e, cobrindo-me dos opróbios, me feriram no queixo e se fartaram das minhas penas. Deus me fechou debaixo do poder do injusto e me entregou nas mãos dos ímpios. Eu e aquele em outro tempo tão opulento, de repente fui reduzido a pó. Tomou-me pelo pescoço, quebrantou-me, pôs-me alvo dos seus tiros. Cercou-me com as suas lanças e atravessou-me os rins. Não me perdoou e derramou sobre as terras minhas entranhas. Despedaçou-me com feridas sobre feridas. Lançou-se a mim como um gigante. Leva um cilício cozido sobre a minha pele e cobri de cinza minha carne. O meu rosto inchou à força de chorar e as minhas pálpebras se escureceram. Padeci sem maldade das minhas mãos quando eu ofereci a Deus puras rogativas. Terra, não cubras o meu sangue nem os meus clamores. Achem lugar de se esconderem no teu seio, porque eis aqui a minha testemunha. Está no céu e na altura o que me conhece. Os meus inimigos se desfazem em falar, mas o meu olho se desfaz em lágrimas diante de Deus. E oxalá se fizer o juízo entre Deus e o homem, como se faz de um filho do homem como o seu vizinho. Vê, pois, os que passam meus breves anos, e eu caminho por uma vereda pela qual não voltarei. Capítulo 17.
O meu espírito se vai atenuando, os meus dias abreviam, e só me resta o sepulcro. Não pequei em amargura se demoram os meus olhos. Livrai-me, Senhor, e põe-me junto a ti, e arme-se contra mim a mão de quem quer que for. Tu alongaste da inteligência o coração deles. Peraí. Tu alongaste da inteligência o coração deles, por isso não serão exaltados. Ele promete a presa aos seus companheiros e aos olhos dos seus filhos desfalecerão. Ele me reduziu a ser como uma fábula do povo. Eu estou feito diante deles um exemplo. Escureceram-se da indignação dos meus olhos e os meus membros foram como reduzidos a nada. Os justos pasmarão disso e o inocente se levantará contra o hipócrita. O justo persistirá no seu caminho e as mãos puras acrescentará a fortaleza. Voltai, portanto, vós todos, e vinde, e não acharei vós nenhum sábio. Os meus dias passaram, os meus pensamentos se desvaneceram, sendo verdugos do meu coração. Trocaram a noite em dia, e de novo, depois das trevas, espero a luz. Se eu te suportar, o sepulcro será minha casa, e eu tendo preparado o meu leito nas trevas. Eu disse à podridão, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está logo agora a minha esperança e quem considera a minha paciência? Todas as minhas coisas desceram ao mais profundo do sepulcro. E acaso crês tu que ao menos neste lugar terei eu descanso? Segundo discurso de Baldade, capítulo 18. Respondendo, Baldade Suíta disse: Até quando direis palavras vãs? Entendei primeiro e depois falaremos. Por que havemos nós sido sepultados por animais e sórdidos os vossos olhos? Tu, que no teu furor perdes a tua alma, porventura amor de ti despovoará a terra e serão transferidos os rochedos no seu lugar? Porventura a luz do ímpio não se apagará e não resplandecerá a chama do seu fogo? A luz se obscurecerá na sua casa e a lâmpada que está sobre ele se apagará. Estreitar-se-ão os passos do seu poder e o seu conselho se precipitará, porque prometeu aos seus pés na rede ante as suas malhas. O seu pé ficará preso pelo laço e inceder-se-á sede contra ele. Está escondido debaixo da terra o seu laço ao longo da vereda armadilha. De todas as partes amedrontarão temores e lhe enredarão pés. Pela fome se enfraquecerá sua robustez e a falta de alimento acometerá seu estômago. A morte mais terrível devorará nédio na sua pele e consumirá os seus braços. A sua confiança será arrancada da sua casa e o calcará como rei à morte. Os companheiros de quem já não é habitarão na casa dele, da sua será defumada de enxofre. A sua tenda será defumada de enxofre. Por baixo as suas raízes secarão e por cima a sua seara será destruída. A sua memória perecerá da terra e não será celebrado seu nome nas praças. Lançá-lo à luz para as trevas e do mundo transportará. Não subsistirá a sua linhagem nem a sua posteridade com seu povo, nem relíquia alguma de seus pais. No seu dia pasmarão os últimos e aos primeiros invadirá o horror. Tais, pois, serão as moradas do iníquo, e tal paradeiro daquele que não se conhece a Deus. Segundo a resposta de Jó a Baldade. Capítulo 19. Respondendo, Jó disse: Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com os vossos discursos? Eis aí já são 10 vezes que vós me quereis confundir e não vos envergonhais de me oprimir. Embora haja eu errado, o meu erro ficará comigo. Porém, vós levantai-vos contra mim e me arguís contra minhas calamidades. Entendeis sequer agora que Deus não é por juízo de justiça que me afligiu e me feriu com seus açoites. Clamarei, pois padecendo violência, e ninguém me ouvirá. Bradarei, e não há quem faça justiça. Por todas as partes fechou o meu caminho e eu não posso passar, e no meu caminho pôs trevas. E despojou da minha glória e tirou a minha coroa da cabeça. Destruiu-me por todos os lados e pereço como a árvore arrancada. Me tirou a esperança. O seu furor se acendeu contra mim e assim me tratou como a seu inimigo. Mancomunados vieram seus salteadores e fizeram para si caminho sobre mim e cercaram em roda minha casa. Pois longe de mim a meus irmãos, meus conhecidos que eram estranhos se apartaram de mim. Meus conhecidos como estranhos, que se apartaram de mim. Os meus pombicos me desampararam e os que me conheciam esqueceram-se. Os que moravam na minha casa e as mesmas minhas servas me reputaram como um estranho.
e eu fui como um peregrino nos seus olhos. Chamei o seu servo e ele não me respondeu, por minha própria boca eu o rogava. Minha mulher teve horror do meu bafo, tinha eu que rogar aos filhos das minhas entranhas. Até os fatos me desprezaram, retirando-se deles, detraíram de mim. O que no outro tempo eram meus conselheiros me tiveram em execração. Aquele a quem eu mais amava me voltou às costas. A minha pele consumidas as carnes, se pegaram meus ossos e só restam os lábios ao redor dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, se quer vós que sois meus amigos, porque a mão do Senhor me feriu. Por que me perseguis como Deus e vos fartarais das minhas carnes? Quem me dera que das minhas razões fossem escritas? Quem me dera se imprimissem em um livro? Como ponteiro de ferro ou lâmina de chumbo, ou com cinzel se gravassem em perdeneira, porque eu sei que o meu remedor vive e que eu no derradeiro dia surgirei da terra. E serei novamente revestido da minha pele, e na minha própria carne eu verei a meu Deus, a quem eu mesmo hei de ver, e os meus olhos hão de contemplar, e não outro. Esta minha esperança está depositada no meu peito, porque dizeis, pois agora, persigamo-lo e achemos raiz das palavras contra ele? Fugi, pois, de diante da espada, porque a espada é vingadora das iniquidades, e sabeis que há juízo. Segundo o discurso de Sofar. Capítulo 20. Respondendo Sofar de Naamate disse: Por isso a mim vem pensamentos sobre pensamentos, e o meu espírito é arrebatado a diversas coisas. Ouvirei a doutrina com que me arguis, e o espírito da minha inteligência responderá por mim. Isso eu desde o princípio, desde que o homem foi exposto sobre a terra, que é breve o louvor dos ímpios, e a alegria do hipócrita como de um momento. Se a sua soberba subir até o céu e a sua cabeça tocar nas nuvens, enfim perecerá como um montouro, e os que viam dirão: Onde está? Como um sonho que não vos há achado, desaparecerá como visão noturna. O olho que havia visto não o verá, e nem o verás mais a sua morada. Seus filhos serão consumidos da pobreza, e as suas mãos lhe tornarão a sua dor. Os seus ossos se encherão dos vícios da sua mocidade, e com ele dormirão no pó. Porque quando o mal for doce na sua boca, escondê-lo-á debaixo da sua língua. Poupá-lo e não o deixará e reterá sua garganta. O seu pão nas suas entranhas se converterá interiormente em fel de áspides. Vomitará riquezas que devorou e Deus lhes fará sair das entranhas. Chupará a cabeça das áspides e a língua da víbora o matará. Jamais veja ele correntes de rio, nem torrentes de mel e de manteiga. Pagará tudo pelo que fez, mas nem por isso será consumido. Segundo a multidão dos teus embustes, assim será a sua pena. Porque oprimido despiu os pobres, roubou casas e não as edificou, nem se saciou o seu ventre. E quando tiver o que havia cobiçado, não poderá possuir, não sobrou da sua comida e por isso nada permanecerá de seus bens. Depois de se fartar, padecerá ânsias e se abrasará toda a sorte de dores. E toda sorte de dores virá sobre ele. Oxalá encha o seu ventre para que envie contra ele ira do seu furor e faça chover sobre ele a sua vingança. Fugirá das armas de ferro e cairá no arco de bronze. A espada tirada que sai da sua bainha e que rutila como relâmpago em sua amargura, irão e virão sobre ele os horríveis. Todas as trevas estão escondidas no interior da sua alma. Devorá-lo-á fogo que não se acende. Será penetrado de aflição que ficar na sua tenda. Os céus revelarão sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Ficará ao desamparo ao fruto da sua casa. Será arrancado no dia do furor de Deus. Essa é a sorte que receberá de Deus o homem ímpio e herança que haverá o Senhor pelas suas palavras. Segunda resposta de Jó a Sofar. Capítulo 21. Respondendo, Jó disse: Ouvi-vos, peço com as minhas razões e fazei penitência das minhas palavras. Porventura é com um homem a minha disputa para que não tenha motivo de angustiar-me? Olhai para mim e pasmai, ponde o dedo sobre a vossa boca. E eu mesmo, quando me recordo, me assombro e me estremece toda a minha carne. Por que razão, pois, vivem os ímpios? Porque são exaltados e crescem em riquezas? Seus filhos se conservam diante deles, à sua vista tem uma multidão de parentes de netos. As suas casas estão seguras e em paz, e a vara de Deus não está sobre eles. A sua vaca concebeu e não abortou, pariu sua vaca e não lhe se malogrou sua cria.
Saem como as manadas os seus filhos e os pequenos saltam e brincam. Levam pandeira, laúde, saltam ao som de instrumentos músicos. E eles passam os seus dias em prazeres, no momento descem à sepultura. Estes são os que disseram a Deus: retira-te de nós, pois nós não queremos conhecer os seus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E que nos aproveita que lhes façam orações? Mas porquanto não estão na mão deles os seus bens, longe esteja de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes se apagará a lucrema dos ímpios e sobrevirá a inundação e lhes repartirá as dores do seu furor? Serão como as palhas ao soprar do vento, e como cinza espalhada pelo redemoinho. Deus reservará para seus filhos a pena do pai, e quando lhe der o pago, então escarmentará. Verão seus próprios olhos a sua total ruína, e do furor onipotente beberá. Pois, se lhe dá a ele, será feito da sua casa depois da sua morte? Pois que se lhe dá a ele, do que será feito da sua casa depois. Pois que se lhe dá a ele, do que será feito da sua casa depois da sua morte, e que Deus corte pela metade o número dos seus meses, acaso pretenderá alguém ensinar alguma coisa a Deus que julga os mais elevados? Um morre robusto e são, rico e feliz. As suas entranhas, estando cheias de gordura, e os seus ossos estão regados de tutanos. Outro, porém, morre em amargura da sua alma, sem bens alguns. E todavia ambos dormem igualmente no pó, e os bichos os comerão. Eu conheço bem os vossos pensamentos e injustos juízos contra mim, porque vós dizeis: onde está a casa desses príncipes e onde as tendas dos ímpios? Perguntai a qualquer dos viajantes e saberei que ele entende isso mesmo. Porque o mal é reservado para o dia da perdição, será conduzido ao dia do furor. Que acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que fez? Ele mesmo será levado aos sepulcros e estará vigilante do montão dos mortos. Doce foi ele as areias do cocito, e arrastarás atrás de si todo o homem, diante de si inumeráveis. Como, pois, vos consolais em vão, tendo-se visto que as vossas respostas se opõem à verdade? Nós vamos terminar no capítulo 21. Até amanhã.